Você sabia que todas as emoções, repito, todas, mesmo aquelas mais desagradáveis, têm uma função importantíssima na nossa vida? É isso mesmo, e é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre a função de cada uma das nossas emoções, mesmo aquelas mais desconfortáveis, como medo, tristeza, ansiedade, culpa e outras. Eu sou Franciele Peloso, psicóloga clínica, e hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre emoções aqui no canal. Mas antes disso, eu gostaria de te convidar para te inscrever aqui no canal e ativar o sininho também para receber notificações sobre os próximos vídeos que eu vou postar por aqui. Então, vamos lá, vamos começar do começo. As emoções, elas foram selecionadas filogeneticamente. Afinal, se nós, enquanto humanidade, ao longo de toda a nossa existência, ainda sentimos essas emoções, mesmo as mais desconfortáveis, é porque elas desempenham uma função importante para nós, enquanto seres humanos, e para nossa sobrevivência. De maneira geral, nós falamos que as emoções, elas desempenham 3 funções fundamentais. A primeira delas é motivar e organizar as nossas ações. Todas as emoções, elas nos levam a algum tipo de tendência comportamental. Depois, comunicar e influenciar o ambiente ao nosso redor. E terceiro, informar a nós mesmos sobre aquilo que está acontecendo. Essas são, de maneira geral, os objetivos ou as funções gerais de toda e qualquer emoção. E aí agora eu quero pensar com vocês em relação a qual a função de cada uma das nossas emoções de uma maneira específica, mesmo aquelas mais difíceis ou desconfortáveis de sentir, que às vezes a gente tem uma tendência até de lutar contra, mesmo a gente sabendo que isso não funciona tão bem como a gente viu ali no primeiro vídeo que tá aqui nesse canal. Bom, gente, por que a gente sente medo? Qual a função do medo? Imaginem se a gente não sentisse medo. Provavelmente nós não estaríamos aqui. O medo, ele tem a grande função de fazer a gente sobreviver e escapar ao perigo. Ele surge como uma resposta àquilo que ameaça a nossa vida. Então, se a gente vê um carro vindo em nossa direção, qual a nossa tendência comportamental? Sair correndo, pular e ir para o outro lado. Se a gente escuta um barulho alto, a nossa reação é se encolher, pular, virar o rosto. De novo, a gente age sem pensar, mas a gente age para sobreviver. Então, o medo, ele tem essa função. E a ansiedade, para que a ansiedade serve? A ansiedade é uma irmãzinha ali do medo e ela também nos serve para nos preparar. Então, a gente se prepara para algum tipo de situação. Imaginem a prova. Se eu não sentisse algum certo nível de ansiedade para uma prova, eu provavelmente não iria estudar. E isso poderia ser um problema. Então, a ansiedade, ela nos ajuda na preparação. Qual é a função da raiva? A raiva tem uma função muito importante de autodefesa. Ela basicamente surge como uma resposta de quando a gente está sendo impedidos ou bloqueados de entrar em contato com um objetivo ou com algo importante para nós. Ou então, quando outra pessoa ultrapassa os nossos limites e até mesmo os limites de outras pessoas que a gente gosta muito e a gente entende aquilo como uma certa injustiça, né? Ou dá uma certa frustração. Então, a raiva vem e como uma tendência comportamental da raiva, a gente tem isso de colocar limite, né? De defender as nossas virtudes, de defender a gente, de defender quem a gente gosta, de um certo controle ao ambiente. Então, a raiva é muito importante em diferentes situações. Vamos pensar que eu recebi uma fatura, uma cobrança indevida. É importante que eu sinta raiva, que eu sinta injustiça, que eu sinta frustração para eu entrar em contato com a operadora e dizer, olha, tá errado. E se a operadora não me dá um feedback importante, é importante eu sentir mais raiva ainda para eu levar isso adiante de alguma forma. Então a raiva tem uma função extremamente valiosa pra gente. Assim como a tristeza. Eu sei que sentir tristeza é desconfortável, mas a tristeza, ela precede a mudança. Afinal, gente, nós só mudamos aquilo que a gente se sente triste, aquilo que não tá legal. E a tristeza nos comunica justamente isso, que a gente tá longe de algo valioso para nós, de algo que a gente aprecia, de algo que a gente gosta. Além do mais, a tristeza
nos ajuda a comunicar cuidado. Porque quando a gente chora, a gente costuma ficar com uma posição mais arcada, a gente chora, então é visível aos outros, e isso comunica ao nosso ambiente de que a gente precisa de cuidado, de amparo, de carinho. Assim como quando a gente vê alguém triste, chorando, a gente presta cuidado. E nós somos seres sociais, então a tristeza ela cumpre também uma função social na nossa vida. Outra emoção que tem uma função social bem importante é a culpa. A culpa, ela surge como resposta de quando as nossas ações de alguma maneira violaram os nossos valores ou aquilo que é socialmente aceito e valorizado pela nossa comunidade, pela nossa sociedade de maneira geral. Então a culpa é algo muito desconfortável para nos avisar assim, tá, a gente fez algo errado, algo ruim, algo que não é tão legal socialmente e é melhor a gente se envolver em comportamentos de reparação. Pedir desculpa, perguntar o que pode ser feito para reparar de alguma forma aquele vínculo social. A culpa é irmãzinha ou anda muito junto com a vergonha, que tem também uma função muito parecida, de ajudar a gente a pedir desculpa. Normalmente a vergonha, ela surge como resposta a alguns comportamentos que a gente fez ou que a gente prometeu e que a gente não consegue honrar, coisas que a gente gostaria de fazer, mas não vão ser possíveis. E aí vem uma sensação mais de incapacidade, que às vezes até se relaciona um pouco com a tristeza, né? Eu quero algo, mas ainda não estou próximo daquilo. E a gente costuma ter comportamentos até mais parecidos com a tristeza, de se isolar, de não querer contato com ninguém, de se recolher ou então de se desculpar. Outra emoção, gente, que é completamente esculhambada socialmente, mas que é muito importante para nossa sobrevivência, é a inveja. A inveja, ela tem uma função muito importante de sinalizar aquilo que é valorizado por nós. Quando eu olho para a vida de outra pessoa e eu penso, isso que ela tem é interessante, ou eu gosto disso que ela tem, isso me evoca e me sinaliza algo que é importante para mim e que eu estou reconhecendo no outro e que eu ainda não tenho. Então a inveja, ela é muito criticada e ela é vista até como um pecado, né? Em algumas visões mais religiosas, enfim, mas existe uma ideia muito funcional da inveja de nos sinalizar aquilo que é importante para nós. Aqui eu falei sobre algumas emoções que costumam ser mais desconfortáveis ou mais desagradáveis e notem como todas elas, desde o medo até a inveja, então, cumprem uma função importante para nossa sobrevivência enquanto seres humanos. Mas também tem as emoções mais agradáveis e mesmo a alegria, por exemplo, ela não tá aqui acontecendo no meu corpinho no vácuo. Ela acontece para também sinalizar uma coisa importante. As emoções positivas, que a gente chama, como a alegria, elas nos auxiliam a cultivar atividades e companhias prazerosas. Elas nos auxiliam a entender aquilo que eu valorizo, aquilo que eu amo, aquilo que eu aprecio, aquilo que eu tenho como princípio de vida, seja em termos de pessoas que eu amo, pessoas que eu valorizo, seja em termos sociais mesmo, de cultivar, eu gosto de ser uma pessoa gentil, eu gosto de ser uma pessoa querida, ajudar os outros me deixa feliz, então a felicidade vem para reforçar que quando eu ajudo os outros, isso me contempla. Então, as emoções positivas, elas nos orientam de certa forma a gente se aproximar de uma vida mais significativa para nós. Então aqui, gente, o ponto do vídeo é: quando a gente nota uma emoção importante para nós, seja ela confortável ou desconfortável, parem, deem um passo para trás e se perguntem: qual é a função dessa emoção agora? Será que o medo não está aparecendo então nessa situação para me proteger daquilo que eu temo, de certa forma, para me dar mais segurança? Será que a ansiedade não está me sinalizando preparação para algo que é importante para mim? Será que a alegria aqui não me convida a praticar isso cada vez mais ou viver mais na companhia dessa pessoa? Será que a inveja aqui não me pontua um momento importante, algo que eu quero viver e que eu ainda não estou vivendo? Será que a tristeza não está me sinalizando que algo não está indo bem e que eu preciso mudar de comportamento ou mudar alguma coisa na minha vida?
Notem, as emoções elas não são nossas inimigas de maneira alguma. Emoções são fenômenos que ajudam nós, enquanto seres humanos, a direcionar, a orientar a nossa vida, nos manter motivados em alguns momentos e baseiam também as nossas escolhas futuras. Então, não suprimam as emoções de vocês. Parem, nomeiem e escutem e pensem. O que a minha emoção está querendo me comunicar neste momento? Emoções não acontecem no vácuo. Se elas aparecem, é porque elas têm uma função importante. E espero que esse vídeo sobre as funções de diferentes emoções façam sentido para vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e fiquem aqui para o nosso próximo vídeo. Mais uma vez, convido vocês a se inscreverem e ativarem o sininho. Até mais!